O Grêmio foi assaltado! O Grêmio foi assaltado! Fala, genéticos do futebol, beleza? Então, nesse vídeo, vejo que o craque Neto, principalmente o Renato Gaúcho e um comentarista do Grêmio, falaram em relação ao pênalti que não foi concedido no último lance da partida entre Grêmio e Corinthians, que o resultado foi 4-4, um jogo emocionante, mas que no final teve um pênalti claro que não foi concedido. Então, se você já gostou desse tema, deixe um like e se inscreva no canal. Vamos começar com o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, que não poupou críticas em relação à arbitragem, principalmente ao VAR, a ferramenta que ele cita, que deveria ter chamado o Wilton Pereira Sampaio para ter revisto esse lance, que foi um pênalti claríssimo, que nitidamente pegou na mão do Yuri Alberto, aberto na área, mas enfim, veja o que o Renato disse em relação a isso. Porque eu tenho visto todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, Série B, e eu sou um dos treinadores que menos critica a arbitragem. A minha única bronca há anos, errar é humano, mas no momento que você tem a ferramenta do VAR, e no momento que você sabe as regras do jogo, é inadmissível, volto a repetir com essa palavra, é inadmissível não ter dado esse pênalti pra gente. Eu estou falando isso de boca cheia, porque eu vi o lance no vestiário. Eu duvido, muita gente, inclusive dentro do campo do próprio Corinthians, falou que foi muito pênalti. Eu duvido mesmo que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Eu procurei conversar com o árbitro depois do jogo e perguntei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que o adversário estava com o braço para trás, é um árbitro de Copa do Mundo. Eu nem posso culpar o árbitro do jogo, porque tem a ferramenta, tem o VAR. Então, o nosso presidente colocou muito bem, a CBF deveria divulgar o áudio desse lance. Eu gostaria de perguntar para o Emerson de Almeida Ferreira, que foi o árbitro do VAR, gostaria que ele viesse a público. O CNM tem a público junto com ele, explica isso. Você não conhece todas as regras? Eu também conheço. Nós, do outro lado, conhecemos as regras também. Talvez muito mais do que vocês. Venha a público, explica isso. E olha que o árbitro do jogo esperou bastante para ele ter todo o tempo do mundo para analisar. Aliás, não precisava ter todo esse tempo do mundo. Em 3 segundos dava para ver que foi pênalti. E por isso nós poderíamos ir a 42 pontos, poderíamos encostar mais no Botafogo, ficaríamos a 9 pontos. Ainda tem o confronto direto lá na frente. Quer dizer, é o que a gente fala, né? A gente está aqui ainda para brigar pelo título, mas fica difícil assim. Fica difícil. Eu queria ver o CNM vir a público e explicar que não foi pênalti. E eu queria estar do teu lado, CNM, para a gente discutir, você falar de repente que não foi pênalti, e aí eu poder falar também, né? Fica difícil, né? O Brasil todo viu essa vergonha de hoje. O Brasil todo, todinho. E perguntar para o árbitro de vídeo o que ele aprendeu sobre as regras. Só ele viu que não foi pênalti. Só ele. Só ele. Até o Steve Wonder, eu acho que viu que foi pênalti. Para quem não conhece o Steve Wonder, ele é cego, viu? Até ele, eu acho que poderia dar esse pênalti. Como prova de não ser clubista, nesse ponto pelo menos, o craque Neto também defendeu que deveria ter sido marcado penalidade nesse lance do Ferreira e Yuri Alberto. Ele disse que era um absurdo, que se fosse o contrário ele estaria reclamando. Enfim, então veja aí o que ele disse em relação a essa penalidade. Não marcar o pênalti do Yuri Alberto aos 46 minutos, só uma vergonha, né? Porque se fosse a favor do Corinthians, meu Deus do céu, já estaria gritando, pá, como é que pode? Deixa eu falar, que pênalti, como é que o árbitro de Copa do Mundo não vai no VAR? Ele tomou a decisão dele. Que isso, cara? Foi muito pênalti pro Grêmio. E não adianta os corintianos ficar bravos comigo. Caguei. A verdade é verdade, cara. É um absurdo não marcar um pênalti desse. Isso aí é inacreditável. Isso é brincadeira. Ele influenciou no resultado. Mas quem foi a pessoa que mais se exaltou foi o Farid Germano Filho, um repórter do Grêmio, que desceu os cachorros em relação à arbitragem, principalmente ao Wilton Pereira Sampaio, dizendo que ele deveria ter visto que durante o lance, no jogo correndo, ele deveria ter marcado a penalidade, nem ter esperado o VAR, e mesmo com o VAR,
nem assim conseguiu marcar o pênalti. Enfim, veja o que ele disse. O Grêmio foi assaltado. O Grêmio foi assaltado. 3 vezes, Farido. O Grêmio foi assaltado. Botaram um apito na boca e roubaram 2 pontos do Grêmio. Botaram um apito na boca e roubaram 2 pontos do Grêmio. O Grêmio assaltado em São Paulo. Isso é inadmissível. O pênalti mais claro da história do futebol do mundo. Do mundo, na mão. Por que fazer isso? Porque é o Corinthians. Por que fazer isso? Sempre com o Corinthians. Sempre com o Corinthians. Nada contra a torcida do Corinthians. Mas o Corinthians favorecido. Um pênalti. Seu Wilton Pereira Sampaio, que eu disse no primeiro minuto, é um mau árbitro. Um mau árbitro. Um mau árbitro. Não estou dizendo que é mal intencionado, que é isso, aquilo. Ele é mau árbitro. Pênalti de concurso. A bola bate no braço do Yuri Alberto. Pênalti escandaloso. Pênalti vergonhoso. Eu teria vergonha de me deitar hoje à noite. Eu teria vergonha de colocar a cabeça no travesseiro. Não pode ter a consciência limpa e tranquila. Não pode ter a consciência limpa e tranquila. Grêmio garfiado. Grêmio garfiado. Torcedor do Grêmio. Foi um escândalo o que aconteceu hoje. Um escândalo o que aconteceu hoje em Itaquera, em São Paulo. Por quê? Porque é o Corinthians. Por quê? Porque é o Corinthians. Não façam isso com o Grêmio. Respeitem a torcida do Grêmio. Respeitem a nação gremista. Mas e você, torcedor e fã de futebol? Esse lance aí, deveria ter sido marcado pênalti ou não? Porque de fato o Yuri Alberto está com a mão aberta na área. Mas será que não deram o pênalti porque era o Corinthians? No estádio lá em São Paulo? Ou realmente foi uma interpretação ali dos árbitros e principalmente do VAR que não chamou? Eu quero a opinião de vocês nos comentários, eu quero debater aqui com vocês. Obrigado por assistir o vídeo e é nóis.